Como vimos anteriormente, né, o indivíduo pensar segundo a perspectiva do outro para construir e obedecer regras de pensamento é uma coisa muito rica no desenvolvimento da aprendizagem. O Piaget aponta que há uma dificuldade, às vezes, por parte do professor, por ele mesmo não ter feito essas construções. O construtivismo recupera a história social dos instrumentos cognitivos do sujeito. E como vocês devem ter notado, as teorias da aprendizagem dão um lugar para o aprendiz muito mais ativo. E pode-se até inferir que esse lugar ativo vai determinar os comportamentos e a forma que o sujeito vai se relacionar com os colegas, professores e seus processos de aprendizagem. Então, as contribuições da psicologia para pensarmos o comportamento escolar e de todas as teorias que aqui nós abordamos rapidamente, há uma unanimidade em alguns pontos, como a importância da história da criança, seu contexto de vida e a escola como esse segundo meio social, onde as interações acontecem, né? E a importância do professor e da criança de terem um lugar de sujeito. Quando eu falo lugar de sujeito, é contrapondo a ideia de objeto, né? Então, quando ele é ouvido, ele é ativo, ele pode se implicar com os seus processos. E agora vou citar Maria Cristina Kupfer, que é uma psicanalista da USP. Ela lembra que a escola não é somente um lugar para conteúdos, para aprender conteúdos, porque a escola, através das leis que regem as relações humanas e do oferecimento de lugares sociais e dos discursos, é um espaço onde a criança se subjetiva. A aprendizagem social ocorre nessa interação e ela consiste no conhecimento a respeito do que é socialmente aceito. Então, é a partir no início da imitação e também na capacidade de simbolizar e perceber as relações de causa e efeito das atitudes que se apreende um código social. Para Piaget, a imitação é a apropriação construtiva da constituição da função simbólica. Então, é como se o sujeito passasse a dublar as suas ações através de significantes, primeiramente dos outros, mas de um segundo momento por ela mesma construídos. E aos poucos, ela vai construindo essa linguagem social e se inserindo, né, no que já tem aí e produzindo o seu próprio discurso. A criança, ela traz na bagagem hereditária a capacidade de ser simbólica, mas é somente a partir da ação que ela torna-se um ser simbólico. O conhecimento não começa nem no sujeito e nem no meio, mas num ponto de encontro entre os dois. E a imitação é uma forma de ação, privilegiada no período simbólico. Ela é próprio do esforço acomodador nesse estágio e é a ação complementar à ação assimiladora constitutiva da inteligência. Se a gente pensar nas crianças pequenas, desde muito cedo, elas começam a tentar imitar os adultos, né? É muito fácil de observar. É como se ela tivesse um chipzinho em que ela realmente buscasse ser reconhecida e se comportar socialmente. Aí é muito importante a função tanto dos pais quanto dos adultos, professores, enfim, todos os adultos que convivem com a criança, no sentido de acolher isso, né, e de ensiná-la, inclusive esse código social, de cumprimentar as pessoas, de responder, de nomear o que ela sente, né, porque isso é extremamente importante e saudável para a criança. A escola, como um meio social, propicia os processos de aprendizagem por observação, que são processo de atenção, a atenção é necessária para aprender, o processo de retenção, porque além de prestar atenção, é preciso lembrar do que foi visto, e o processo de reprodução motora,
que depende da habilidade física e intelectual. Os processos motivacionais para aprender é preciso estar motivado para aprender, né? Ter um desejo de se inserir naquele código que se apresenta. Bandura acredita que existem 3 sistemas que, em conjunto, determinam o comportamento das pessoas. O primeiro é o controle de estímulos. É aquela resposta reflexa a determinados estímulos. Por exemplo, um susto. O segundo é o controle de resultados, que são ações condicionadas. Elas são controladas por suas consequências. O terceiro é o controle simbólico. São ações influenciadas por processos internos. Um exemplo é um pensamento, né, que determina determinada ação. A ideia do construtivismo é de que, ao agir sobre a realidade, o sujeito vai se construindo. Propriedade esta, ao mesmo tempo em que se constrói sua própria mente, essa construção própria mostra que o saber não vem de fora. Ele é construído interiormente, exatamente nessa interação com o que é de fora. Juan Delval propõe que o ensino da escola deva se edificar sobre o conhecimento cotidiano. Que esse ensino deve propor um conhecimento mais atraente. E o que seria algo mais atraente? Para ele, é algo que esteja vinculado com a realidade, partindo das representações espontâneas dos sujeitos, conhecendo e agindo sobre elas. Então, a partir de problemas reais que se imponham, né, que afetem o sujeito, fazer a criança procurar e usar os seus conhecimentos anteriores. O sujeito procuraria, assim, suas próprias soluções, ou seja, vincular mais a escola com a vida. Ele traz um exemplo bastante interessante no seu trabalho, que é o seguinte, de que muitas crianças que têm uma vivência enorme de experiência, que, por exemplo, são comerciantes de bala em sinaleiro, elas sabem fazer a conta dali na hora de interagir com quem está comprando as balas. Mas que às vezes na escola, essa criança que na vida tem uma desenvoltura tão boa, não consegue aprender as contas matemáticas. E ele associa isso como uma inabilidade da escola de articular exatamente essas vivências da criança com a vida, né? A vida e os conteúdos escolares. A ciência atual e as necessidades sociais, na medida em que são necessidades para a criança, né, é um conteúdo importante, contribuindo para o desenvolvimento dela, produzindo atividades conectadas com o ambiente social e até incorporar atividades de utilidade social. O mesmo autor defende que os métodos devem ser a partir dos interesses das crianças e de problemas concretos, que devem facilitar a atividade da criança, ainda que o método pode até ter narrações, mas que ele tenha outros procedimentos, que ele não fique restrito a isso. E quanto aos conteúdos, ele sugere o universo, a natureza, as regras morais, a vida social, tecnologia, história e linguagem. As habilidades são consideradas como forma de adquirir esses conhecimentos. Continuamos na próxima.